Tem uma letra de uma música da Rita Lee, interpretada pela Rita Lee, chamada Pagu, que eu acho muito apropriado falar sobre essa letra dessa música para discutir esse assunto que eu resolvi gravar hoje. Que é onde ela diz que nem toda feiticeira é corcunda e nem toda brasileira é bunda. E aí lá na frente eu explico por que eu achei muito apropriado citar essa letra. Nessa semana viralizou nas redes sociais um fiel pedindo bênção para o Papa Francisco. E aí o Papa Francisco fez uma declaração a respeito do Brasil que viralizou nas redes sociais, nesse vídeo aqui, ó. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Questo tempo Voi non avete salvezza, troppo cachaça e niente preghiera. Resumidamente, ele pede uma bênção, né, para os brasileiros, e aí o Papa brinca descontraidamente falando que não tem salvação, porque é muita cachaça e pouca oração. Só que aí, em primeiro lugar, não estou aqui para atacar o Papa, muito pelo contrário, eu admiro muito o atual Papa por ver que ele tem uma mente muito aberta e uma racionalidade muito progressista em comparação com outros papas. Só que eu penso também que o brasileiro é muito mal visto no exterior, porque a partir do momento que o Papa faz uma brincadeira dizendo que aqui no Brasil a gente tem muita cachaça e pouca oração, a impressão que eu tenho é que lá fora a gente é visto como cachaceiro. Se a gente for fazer um comparativo com outros países, por exemplo, basta dar uma pesquisa no Google onde você vai encontrar que existe uma relação direta entre o consumo de bebida alcoólica e baixas temperaturas. E, por exemplo, o país Portugal, né, que está muito pertinho aqui da gente, consome muito mais bebida alcoólica do que o Brasil. Então, quando a gente vê um comparativo desse, lá anteriormente eu citei, por exemplo, que nem toda brasileira é bunda. No exterior a gente é muito visto como um povo alegre, muito festeiro, e a cultura do futebol, do carnaval e da mulher brasileira de curvas arredondadas é muito conhecido no exterior, mas o brasileiro não se resume, por exemplo, à cachaça. Eu acho que o brasileiro ele tem outras características que poderiam, por exemplo, ter sido ressaltadas pelo Papa Francisco, ainda que de forma bem humorada. O que me incomoda nesse sentido em relação à questão do preconceito, como o Brasil é visto lá fora, é que por um caráter religioso, primeiro, eu não acredito nesse processo de salvação, sinceramente eu não acho que tem essa coisa do juízo final, do julgamento, e você entra por uma porta e fulano entra pela outra, ou um sobe e outro desce. Eu não acredito muito nisso. E eu acredito que a religião ela tem uma visão muito deturpada em relação à questão de juízo de valor, né? Porque muitas vezes se você toma a sua cervejinha, toma o seu vinho, mas que no dia a dia você é uma pessoa ética, uma pessoa que se pauta pelo respeito em relação à individualidade alheia, eu não vejo problema nenhum em você consumir bebida alcoólica. Relacionada ao Papa e relacionada à Igreja Católica, a gente sabe que existe essa visão de julgamento, da associação do consumo de bebida à salvação e à vida eterna, mas ele não é um privilégio, não é exclusivo somente da Igreja Católica. A gente, por exemplo, muito facilmente encontra aí no Google falas de religiosos fanáticos, moralistas, e que o tempo inteiro estão julgando, o tempo inteiro estão se colocando no lugar de Jesus Cristo e que define, que decide sobre o destino da humanidade e de todos nós. Hoje, por exemplo, eu já me sinto muito confortável falar a respeito desse tipo de assunto por não me ver mais pautado sobre o que a religião impõe que você deve fazer ou deixar de fazer. Então, assim, em relação à viralização da fala do Papa Francisco, e mais uma vez eu reforço, foi em tom de brincadeira e ficou bem claro no vídeo. Mas em relação à questão da viralização, infelizmente a gente percebe que o brasileiro é mal visto no exterior e que a gente não deve se pautar por julgamento, por crivo religioso para deixar de fazer ou fazer determinadas coisas. Eu acho que o grande peso do julgamento está na nossa consciência. Se você realmente tem a consciência tranquila de um dever cumprido no dia a dia, então isso é o mais importante de tudo.